passagem lá pelo governo esse ano, né, e o que está sendo projetado para o ano de 2020. Quero começar aqui cumprimentando o Linneu. Linneu, bom dia, seja bem-vindo aqui ao jornalismo da Rádio Sucesso. Bom dia, Arilton, bom dia a todos os ouvintes da Sucesso. Bom, Linneu, qual é o balanço que você faz desse ano de 2019, né? Você que foi chamado pelo governador Ronaldo Caiado para compor a sua equipe na articulação política, representar o governo também em eventos no interior do estado, conversar com prefeitos, fazer toda essa articulação. Qual que é o balanço que você pode trazer para os nossos ouvintes através do seu trabalho realizado no governo do estado? Bom, Arilton, um trabalho que realmente surtiu um efeito, né? O governador, quando assumiu o governo, ele estava com uma situação financeira do estado em calamidade, tanto é que vai ficar até o final do ano agora em calamidade financeira. O governador, muito focado, com muita determinação e com articulação, conseguiu fazer com que as medidas mais importantes para que o governo pudesse sair da situação que estava fosse aprovada. É claro que gerando alguns dissabores, né, para alguns, principalmente para o funcionalismo público, na interpretação de momento, mas são situações que o governo tem que ter coragem para enfrentar, né? E baseado nesse trabalho, a partir do momento que nós estávamos lá na liderança nacional do PTB, e houve esse convite por parte do governador, começamos a fazer essa interlocução juntamente com Ernesto Roller, com Misael de Oliveira e o próprio governador que entrou diretamente nas articulações para consolidar essas medidas importantes, necessárias para o Estado, de modo que a gente possa deslumbrar aí, enxergar um futuro melhor para os próximos anos. Linneu, esse ano também você assumiu a presidência do PTB, partido importante a nível nacional, apesar de que na última eleição diminuiu um pouco o tamanho da bancada, mas foi um ano em que teve uma reviravolta dentro do PTB. O Jovair Arantes, que era o cacique, o chefe desse partido já há bastante tempo no Estado, acabou saindo, né, por causa de uma intervenção nacional do partido, e você assumiu. Como é que está esse trabalho que você está fazendo no PTB para o ano que vem? Bom, nós já éramos o vice-presidente estadual do PTB e quando fui chamado pelo presidente Roberto Jefferson para que eu pudesse fazer essa transição e em acordo com o próprio Jovair, o deputado Henrique Arantes, nós assumimos esse compromisso, acertado o caminho que nós iríamos fazer e com o respaldo da presidência nacional e o acordo do próprio Jovair e Henrique. Assim o fizemos. E tão logo houve esse desligamento do Jovair, eu quero deixar claro aqui que não houve a intervenção, tá? Houve uma condução de modo que resguardasse os direitos políticos do cargo do deputado Henrique Arantes e também da suplência do Jovair. E nós, como vice-presidente, assumimos a direção estadual, participamos em Brasília da Executiva Nacional e onde fizemos também ali um planejamento estratégico para o ano de 2020 até 2025 do partido. Bom, muita gente pergunta como é que ficou a relação do Linneu com o deputado Jovair Arantes. A gente sabe que vocês tinham uma proximidade, né, e ele te apoiou aqui nos pleitos eleitorais, você também o apoiou, deu votações expressivas para o Jovair. Muita gente acha que vocês saíram brigados. Teve alguma situação nesse sentido, Linneu? Não, de maneira nenhuma. O Jovair continua meu amigo, o Henrique também. Questões políticas, muitas vezes, acaba deixando algumas situações complicadas, né? Mas existe o respeito muito grande e nós temos conversado, mantemos relacionamento, só que o caminho dele agora é né? E nós estamos conduzindo o PTB no estado de Goiás. A situação a nível nacional, tanto do Jovair como o presidente Roberto Jefferson, ela se complicou, né, pela posição firme também do próprio Jovair, e nós estamos agora reestruturando o partido. Abrimos a nova sede ali na Rua 94, Setor Sul, já desde a semana passada ele já está funcionando ali, com todas as documentações exigidas. Demorou um pouco esse trabalho de transição, até porque não é simples assim a questão do partido político, que tem recurso do governo, recurso público, né? Então você tem que ter uma série de cuidados para que isso possa ser feito da melhor maneira possível do que estabelece a legislação. Então, agora nós estamos estruturando o partido nos municípios, criando as
provisórias, né, de modo que a gente tenha focado aí a eleição de vereador, prefeito, vice-prefeitos nos municípios goianos. Bom, Lineu, esse ano também se discutiu muito o fundo eleitoral, né? Uma verba que pública para financiar as campanhas, né? Você tem o fundo partidário, que é para a manutenção dos partidos, e o fundo eleitoral para as campanhas do ano que vem, porque o financiamento privado acabou até por uma questão de decisão do Supremo Tribunal Federal. O que o PTB vai ter de recurso para o ano que vem a nível de Estado? Essa discussão do fundo partidário é uma situação que muitas vezes é interpretada de uma maneira muito negativa, né? Quando o término do financiamento de campanha pela iniciativa privada foi decidido, criou-se a expectativa do fundo partidário, de modo que o poder público pudesse fazer esse investimento. É claro que qualquer valor que tirado do dia a dia do governo, do atendimento à população, existe um clamor muito grande para que isso não aconteça. Eu, particularmente, defendi, até mesmo não sendo deputado, mas em todas as ocasiões, inclusive na liderança nacional do PTB, que nós vivemos num país capitalista, né? Então, que isso fosse feito pelo capital, para que não tivesse a mancha de falar, o fulano de tal é que doou para o deputado isso e aquilo, que até fosse criado um mecanismo de uma arrecadação geral por parte das próprias empresas, não a contribuição, que ficava específico para esse fundo. Aí tirava a impressão que é um recurso público, né? Mas isso também não prosperou e veio a definição até na última semana, a votação, ampliando aí para 2 bilhões de reais o valor desse fundo. Se você pegar os 2 bilhões e dividir por 5.500 e poucos municípios brasileiros, isso vai dar uma média aí de R$300 mil por município. Se você pegar isso e dividir uma média de 100 candidatos a vereador, 5 prefeitos, vice-prefeitos, você vai ver que vai sobrar aí para cada candidatura mais ou menos em torno aí de R$2 mil. Então, na proporção, representa muito pouco, mas no volume é muito dinheiro. Então, eu não sei ainda como vai ficar a distribuição geral disso, porque ficou a prerrogativa da presidência do partido fazer essa distribuição. Nós esperamos que o PTB tenha um recurso aí na ordem de 80 a 90 milhões de reais. Bom, até aproveitando aqui, o pessoal já mandando mensagens aqui pelo WhatsApp, a Poliana até mandou uma mensagem aqui, parabenizando você, Lineu. Seu aniversário hoje, Lineu? É meu aniversário. Dando os parabéns aqui em nome de toda a equipe do VaptVupt pelo seu aniversário. Quantos anos, Lineu? 58. 58 anos. Lineu, falando um pouquinho do seu trabalho no governo do Estado, daqui a pouco a gente vai falar de política também com o Lineu, vamos pedir a avaliação dele da atual administração, mas até no final de semana foi aprovada a reforma da Previdência goiana, dura reforma, né, mexe com a estrutura do funcionalismo, mas o governador chegou a 26 votos, né, fiéis a ele. Esse trabalho passa por você, de conversar com os deputados, levar as demandas, fazer essa interlocução para manter essa base, porque no começo todo mundo fala, o Caiado não tem 18 deputados, né, vai perder todas as votações, e ao contrário, ele chega no final do ano vencendo, inclusive, batalhas duríssimas como essa da reforma da Previdência. O governador Ronaldo Caiado, ele é muito focado, e ele tem um temperamento e uma postura completamente diferente da normalidade política, né? E as pessoas, no início, tiveram uma impressão negativa da maneira que ele conduz. Mas é uma pessoa aberta ao diálogo, uma pessoa boa de se conversar e de ter o entendimento. Lá na primeira reunião que nós fizemos no Palácio da Esmeralda, nós tivemos ali a presença de 14 deputados. Dos 14 deputados foram colocados posição de cada um e como que achava que seria esse relacionamento do governo com a Assembleia. O Misael de Oliveira também foi convidado para ajudar nessa articulação e o Ernesto Roller, que é uma pessoa que tem um conhecimento, um relacionamento, porque também foi deputado, o Misael também é deputado e teve condição de fazer essa interlocução. Mas o ponto decisivo para que isso chegasse direta do próprio governador. O governador, ele se colocou como frente numa interlocução juntamente com a Segovia, de modo que pudesse apresentar o projeto com mais clareza. É o que não estava acontecendo no início. E quando nós chegamos hoje, Arildo, com todas as propostas, se você avaliar o resultado do governo junto aos projetos encaminhados à Assembleia, é uma vitória muito grande se você analisar que ele iniciou com uma bancada nenhuma
consolida uma base. Mas projetos são polêmicos em várias áreas. Quando um atinge mais a área educacional, você tem aquelas pessoas ligadas à área educacional que têm uma defesa mais corporativista disso. Também a área policial, a área da saúde, isso é normal dentro do contexto. Mas quando houve a apresentação, a discussão e os resultados possíveis para o Estado e também para o servidor, e isso foi amenizando, tanto é que essa discussão, dessa reforma dos incentivos fiscais que iniciou na Assembleia, a discussão de uma CPI, gera um transtorno e uma insegurança, muitas vezes, por falta até de um certo conhecimento por parte da população. Mas tanto os empresários, através das suas entidades, e tanto o governo, através também das suas secretarias, têm chegado ao entendimento que eu tenho certeza vai ficar bom para o Estado, para os incentivos fiscais, mas também, principalmente, para a população goiana. Tem muitas pessoas mandando aqui parabéns pelo aniversário do Lineu. A Helenice mandando aqui também, Helenice Rodrigues está aqui também mandando os parabéns aqui. Eu estou tentando fazer várias coisas aqui ao mesmo tempo, mas também o pessoal mandando parabéns, Lineu, Deus dê muitos anos de vida, saúde, parabéns a você, muito inteligente, ajudando a nossa população de Jaraguá que está na UTI. Essa aqui tem o final do telefone 5924, a gente vai colocando aqui as mensagens. Harilton, Deus parabéns ao Lineu, que Deus abençoe ele, a família, que possa brilhar o seu caminho. Ciro José, família, isso mesmo, tem Presidente Prudente no interior de São Paulo, nos acompanhando pela internet, também mandando aqui o Ciro José, mandando aqui a mensagem. Daqui a pouco a gente vai colocar também as perguntas que chegam dos nossos ouvintes. Nosso tempo hoje vai ser corrido, tem que dividir aqui. Mas, Lineu, vamos entrar na parte política agora, porque eu acho que todo mundo está querendo saber. 2020 já se avizinha, ano eleitoral, e a pergunta que todo mundo está se fazendo. Lineu é hoje na condição pré-candidato a prefeito de Jaraguá? Pois é, Harilton, nós tivemos o embate em 2018, para a eleição de governador, deputado federal, estadual e senador, da qual nós ficamos na primeira suplência. E temos hoje uma possibilidade também do deputado Cambão, de Lusiânia, de sair candidato a prefeito. Tudo uma disputa normal. Nós, nesse pleito passado, também colocamos a importância que nós teríamos de ter um nome que pudesse agregar e pudesse vir a disputar. Nós aqui em Jaraguá temos aí o doutor Avimar, que já iniciou esse trabalho, nós conversamos lá atrás. O doutor Breno também, que é o presidente do DEM, que demonstrou muita vontade de poder participar. Agora veio o Paulo Vitor também manifestando, e com certeza outros irão aparecer nesse momento de pré-campanha, levando o nome dele, colocando à disposição para ser avaliado. Tem uma pergunta assim, Lineu, caso você não puder ser candidato, não quiser ser candidato, eu falo, não puder, talvez você pode ir para a Assembleia, surgir a vaga na Assembleia. A Gladys, a sua esposa, que foi primeira-dama, presidente da Fundação Graça Machado, é um nome também? Nós não discutimos essa possibilidade da Gladys ser candidata a prefeita. Na realidade, nós estamos focados nos companheiros que já manifestaram esse interesse. Eu falo, por mim, que eu não gostaria de maneira nenhuma que ela viesse também entrar no quadro político da família. Ela teve aquela oportunidade de ser candidata a deputada aquela vez, mas no consenso familiar, ela desistiu da sua pré-candidatura, da sua candidatura, porque chegou a registrar, e ela ficou até impedida num período por prestação de contas porque como ela desistiu, mas mesmo assim gera prestação de conta, e não foi feito pelo partido. Mas hoje já está tudo regularizado, sem nenhum impedimento a ela, nada. Mas o que eu sempre falei, Hamilton, é que a gente, para ser candidato, primeiro você tem que querer ser candidato. Você tem que querer. Eu quero, eu tenho um desejo, eu tenho a vontade. O segundo, você tem que ter a coragem, porque você também não é um passo simples na vida de um homem ou de uma mulher, de ter a coragem de tomar uma decisão dessa. Depois, você tem que ter o despreendimento de poder largar as atividades dele, atividade familiar muitas vezes, para dedicar a um processo eleitoral que antes era de 6 meses, hoje a campanha realizada mesmo dá aí 28, 29 dias, 30 dias que é a autorização da lei. Mas existe uma pré-campanha, e essa pré-campanha acaba sendo aí quase um ano de atuação, porque no dia a dia.
Então é um período importante para a pessoa fazer essa avaliação, para a pessoa fazer esse diagnóstico, para no final colocar o nome dele ou não, né? Eu sempre falei, já tive a oportunidade de falar aqui, que nós somos uma figura da política em Jaraguá, onde nós buscamos as melhores maneiras, os melhores caminhos, né, para o entendimento. Agora, é claro, se nenhum desses pré-candidatos nossos se colocar a nível de uma disputa, ou então colocarem numa viabilidade eleitoral demonstrada através de pesquisa, ou então até da vontade própria dele de não avaliar dessa maneira, porque cada um vai ter a oportunidade de fazer sua própria pesquisa e fazer a avaliação, nós também não deixaremos de estar disponibilizado para que possa vir a ser um candidato aqui em Jaraguá. Então, há uma admissão da sua parte que, dependendo da conjuntura, que a política vai dando nas semanas, né, aquilo que não aconteceu em 4 anos, acontece numa semana, né? Companheiro briga, larga, muda de lado, quem não era candidato vira, escolha de vice, uma situação de tumulto. Mas se chegar naquele momento de escolha, você admite que pode disputar, então, a Prefeitura de Jaraguá. Exatamente isso. E é isso também que a população cobra. Porque na eleição passada de prefeito, nós havíamos assumido o compromisso que não seríamos. E no final nós tivemos que colocar o nome porque foi a solicitação do grupo e aí nós já fomos numa situação não muito confortável porque já havia uma divisão interna dentro do nosso grupo. Bom, o atual prefeito de Jaraguá, o Zilomar Oliveira, ele tem dito em várias entrevistas que grande parte dos problemas que o impede de fazer uma boa administração vem do passado. Precatórios, dívidas e uma série de problemas. É verdade isso, Lenilson? Você e o Ival deixou esse cenário de terra arrasada que o Zilomar prega? Eu acho o seguinte, se ele tivesse tanta segurança de uma coisa que ele fala, ele demonstrava. Ele mostrava a população. Né? Eu sei a maneira que eu entreguei a prefeitura, sei como eu recebi e sei como eu entreguei. Né? E agora, eu falo, né, até esses dias fizeram uma crítica da questão do mimimi, porque o retrovisor ele serve para dar a garantia, para você espelhar, para você avaliar e para você conduzir. Né? Mas ele não pode ser a referência administrativa sua. Eu paguei, quando estava na prefeitura, precatórios da época do Dr. Paulo, da época da Márcia, não lembro se paguei da época do Nélio, paguei da época do Dr. Giovano, né, precatórios, da época do Alano. Por que isso? Eu até citei alguns exemplos na última oportunidade que eu falei. O Dr. Giovano teve, como prefeito, teve um funcionário que estava construindo uma ponte. Eu não lembro bem se foi uma madeira que caiu nele, uma pedra, um barranco. Ele veio a falecer. A sua filha, a sua família ficou desamparada, porque tinha 2 crianças de menor e a viúva. Ela entrou com o pedido e foi dado a ela o direito de receber, durante a vida toda dela, um salário ou 2, para custear as filhas. Além de uma indenização que foi feita, que virou precatório e foi pago pelo município. Nós pagamos inúmeras ações de cobrança junto à prefeitura que viraram precatórios e, consequentemente, houve a necessidade de pagar. Quando veio o Ival, também pagou precatórios. Né? Pagou precatório. Agora, eu queria ver o seguinte, na administração do Lineu, houve esse volume aqui de ações de precatórios que são destinadas a futuros prefeitos pagar, ao município pagar. Relata, então, quais são os precatórios que ficaram da minha época para pagar. E eu falo, porque a última entrevista que eu ouvi, ele fala que vai terminar o governo sem deixar um precatório. Eu acho que ele já está deixando muitos e muitos precatórios, porque a partir do momento que ele entrou na prefeitura, ele cancelou mais de R$1 milhão de cheque dado pelo Ival para pagar fornecedores. Esses fornecedores entraram na justiça. E essas ações vão ser ganhas. Por quê? Porque o cara entregou o material, o produto, e ele tem direito de receber. Esses recursos vão ser corrigidos e a justiça vai mandar dando ganho de causa para o empresário e, consequentemente, vira precatório que outros prefeitos irão pagar. Ou então que ele faça imediatamente, para cumprir a sua palavra, e pague, chama esses empresários e faça o pagamento dessas dívidas que ele gerou para o município, sustando esses cheques. Agora, é importante também observar
que a pessoa pensa falando das dificuldades, mas ele esquece de avaliar as coisas positivas. Eu entrei com ação contra a CELG no meu governo, recebi parte dele, o Ival recebeu uma parte e o prefeito Zilomar recebeu outra parte dele. Você nunca viu falando que ele recebeu esse Qual foi o valor que ele recebeu? Eu acredito que chega a mais de R$1 milhão, que foi em 2 parcelas, ou recebeu uma parcela e tem mais uma para receber. Outro ponto interessante também que fala é que ele não observa a quantidade de recursos extras que entrou no município por parte de decisões de luta lá atrás da Confederação Nacional dos Municípios, da FGM, da Federação Nacional dos Municípios, da qual nós fazemos parte dessa direção e que veio a acontecer agora. Essa questão mesmo do pré-sal é uma discussão que vem lá da administração nossa ainda, como presidente e como membro da Confederação Nacional do Município. É o direito de distribuir para todo cidadão brasileiro uma cota do que é do Brasil, que é o petróleo. Porque antigamente os recursos eram destinados apenas aos estados produtores e não era distribuído com a população. Por isso que foi gerando riqueza para uns estados e pobreza e miséria para outros estados. Então, quando discutiu esse pré-sal e também das bacias, era para ter uma distribuição igualitária e um valor. É claro que a região que produz, ela tem que ter um diferencial em relação a esse valor recebido. Então, começa a pontuar em relação a isso, em relação à venda de áreas que foram feitas, quantas e quantas vendas de áreas no governo atual, isso tem que ser contabilizado também, né? Agora, eu já coloquei aqui uma vez e falo, a questão da Previdência em Jaraguá, quando da decisão de criar-se a Previdência própria, foi um erro grandioso. Tomado em que governo? No governo da prefeita Márcia. Por quê? Porque naquela época houve-se uma divulgação muito grande que seria bom para os municípios. Alguns municípios que não entraram não criaram o seu fundo próprio, eles ainda estão em dificuldade, mas numa situação melhor. Porque Jaraguá, na época que foi criado o fundo, já tinha mais de 100 aposentados. Hoje, não me engano, mas deve estar ultrapassando a casa dos 300 aposentados ou mais, não sei. Que isso gera uma despesa para o Instituto que não tem recurso, porque a contribuição dos funcionários em relação ao volume de aposentado é muito grande, acaba criando uma situação diferente. Então, hoje o município é obrigado a honrar isso, porque não tem um fundo. Então, quando vem essas discussões em relação à reforma previdenciária, que o Brasil, com uma coragem muito grande do próprio presidente Bolsonaro, de tomar isso, iniciou lá com o presidente Michel Temer, uma mini-reforma mais ampliada no governo Bolsonaro, né, com o Paulo Guedes e também o Roberto Marinho lá, que é um ex-deputado que tem conhecimento dessa área previdenciária, gerou-se uma situação de uma discussão mais ampla, não apenas a nível nacional, mas também estadual e municipal. Quando o governo Caiado resolve encaminhar essa situação, nós sugerimos ao governador que, juntamente com o presidente Haroldo, que é o presidente da federação, que colocasse os municípios também. Então, independente de qualquer questão política, nós estamos trabalhando, porque eu sou municipalista, nós estamos trabalhando por bem-estar dos municípios, para que tenha arrecadação e sustentação para atender as demandas do nosso cidadão. Então, é isso que é importante a gente frisar. É porque o nosso tempo aqui está correndo, Lineu. Tem aqui o Vanderlei José de Oliveira, te parabenizando pelo aniversário. Tem aqui também o Gabriel Pires da Silva Moreira, parabéns ao Lineu, muitos anos de vida e saúde para ele, que Deus abençoe, que ele possa continuar ajudando Jaraguá. Está aqui o Fabrício Jorgito, acho que até funcionário da prefeitura, perguntando, não vai perguntar para o Lineu sobre os processos dele, não? Você quer falar sobre esses processos, Lineu? Como é que está a situação dos seus processos e se isso te afeta para o ano que vem? Não, isso não me afeta para o ano que vem, se acaso vier disputar, não tem nenhum impedimento. É uma prerrogativa do cidadão fazer denúncia, como é uma prerrogativa do Ministério Público abrir um procedimento e oferecer a denúncia. E cabe a nós, né, como pessoa, oferecer a nossa defesa. Eu, particularmente, acho que eu tenho o Ministério Público de Jaraguá, por várias vezes, tiveram atitudes em relação a algumas ações que a gente não concorda de maneira nenhuma, mas somos obrigados a responder e estamos respondendo ela. E foram inúmeras ações que nós tivemos, inúmeras. Mas várias e várias ações já foram julgadas, improcedentes, que não derem nada,
né? Outras estão aí em trâmite, nós estamos fazendo a defesa, tendo audiência. Eu tenho a tranquilidade, a convicção do que nós fizemos, a maneira que nós conduzimos, o cuidado com as coisas públicas, e tanto é que o resultado da nossa gestão foi um resultado de muitas realizações para o município de Jaraguá, de muito a respeito com o funcionalismo público, de muito respeito com os aposentados, de muito respeito com o produtor rural e também com muito respeito com o setor da indústria e comércio aqui de Jaraguá. Vamos aqui para a participação dos ouvintes, para a gente já encerrar aqui, Lineu. O nosso tempo hoje muito corrido, né? Nós temos dividido o tempo aqui, mas vamos colocando aqui as participações dos ouvintes que já chegaram. Cadê, Rádio? Aí, que é o Israel 5 do Primavera, deixa eu te falar, colocando no sorteio da... Esse aqui é sorteio, esse aqui é daqui a pouco. Vamos para as demais aqui que chegaram depois. Vamos para mais um aqui. Boa tarde, quer deixar eu parabéns para o prefeito de Rio e desejar feliz aniversário para ele. Seu Sebastião Mendes desejando feliz aniversário. Vamos para a próxima. Manda uns parabéns aí com ele aí, fala que eu moro nessa serralheria, desejando a ele muitos anos de vida, tudo de bom para ele. Tá aí o Murra lá da serralheria. Também aqui, isso aqui é uma outra mensagem daqui a pouco, pedindo seu número mesmo, quer falar com vocês, quer conversar sobre a aposentadoria rural, você pode ajudar ele, depois a gente vai estar passando aqui. Boa tarde, Arilton, preciso do Procon daqui de Jaraguá, está fechado na hora do almoço, parece que só abre depois do dia 6, vamos para mais uma aqui, cadê aqui, vamos lá. Boa tarde, Arilton, procura esse prefeito aí, ó, ele falando da nível do Estado, que tem muitas coisas acontecendo no Estado, se ele tem alguma coisa clara, definida para Jaraguá para o ano que vem, porque nesse ano eu não vi mão do governo do Estado aqui na nossa cidade, sabe? Acho que o governo do Estado teve muito Jaraguá pelo tanto de voto que tirou. E ele falando que é candidato, segundo os comentários que tem por aí, e parece que tem uns 15 ou 16 processos contra ele, se não na parte da candidatura dele do ano que vem, não? Como é que funciona isso? Apesar de na campanha passada, ele falou na emissora de rádio que ser processado é normal. Tá aí o Josimar do Jardim Atlântico, Lineu. Eu falo que é normal, porque a pessoa que atua no serviço público, eu desconheço praticamente um que não tem um tipo de processo, ou então algum tipo de denúncia. Mas o que eu até vejo o seguinte, a própria administração atual vê quantos processos que já está respondendo e vai responder muitos e muitos outros processos ainda, porque não é o que nós desejamos, mas é o que estabelece aí a avaliação, muitas vezes, de uma denúncia que o Ministério Público tem que abrir para o procedimento e, posteriormente, tem que fazer a averiguação. Então, isso não tem impedimento, eu tenho uma tranquilidade do que foi feito, né? Respeito o seu posicionamento, a sua pergunta, né? E dizer o seguinte, em relação à candidatura, eu não falei que sou um candidato, eu falei que posso ser um candidato, né? Caso o nosso grupo não consolide um nome que venha a constituir. Em relação ao governo do Estado de Goiás, quando você pega uma casa, ao invés de você já mudar para ela, muitas vezes você faz uma pintura, você faz um retoque, você tira uma goteira, você troca uma lâmpada, você arruma a sua casa para morar. Eu não sei se a sua casa é própria, mas quando você a construiu, provavelmente você deve ter feito isso. Se não foi, se você comprou uma casa pronta, você deve ter feito alguma arrumação para que você pudesse morar dentro dela. E se você alugou, com certeza também você fez alguma melhoria. Porque a situação é exatamente isso que aconteceu no Estado de Goiás. O Estado de Goiás estava vindo numa situação que realmente ficou insuportável, insustentável o que o Estado passou. O governo Caiado tomou uma posição muito firme de muitas vezes, até nós, companheiros, acharmos que o caminho que ele estava adotando era muito duro. Mas quando nós começamos a avaliar, ver os números e chegar numa conclusão, era necessário tomar posições como foram tomadas e com certeza teve um sucesso importante para o Estado de Goiás. Muitas coisas virão para o nosso município e com certeza Jaraguá tem lá 2 pessoas que estão lutando por ele. É porque nós temos que ir para o intervalo, nós temos daqui a pouco uma outra entrevista, só para a gente realmente andar rápido, até o Gesiel, que trabalha também lá na prefeitura, perguntando aqui sobre o distrato do Santa Fé, que prometeu ser rápido e até hoje não saiu. Se puder rapidinho responder isso para a gente. Bom, o distrato do Santa Fé, se a prefeitura não manifestar, oficializar que quer fazer o distrato,
não tem nem como ser analisado, porque até agora eu já participei de uma reunião lá com o prefeito e com o pessoal, mas não apresentou um documento solicitando esse distrato. Então, Santa Fé, o distrato só será feito se o município manifestar oficialmente o seu pedido. Bom, vou pôr a última aqui, porque tem muitas participações, o pessoal deixa para mandar no último minuto. Tem gente mandando aqui também no meu WhatsApp particular, só que eu estou fazendo uma transmissão ao vivo, também pelo celular, não tem como eu ver agora. Né? Então, o pessoal mandou aqui, depois a gente vai estar encaminhando para o Lineu. Eu vou pôr a última aqui para a gente já caminhar para o encerramento, a última participação dos ouvintes. Vamos lá. Bom dia, Railton. Em primeiro lugar, parabéns pelo seu jornalismo, viu? E que o ano que vem possa, né, Deus continuar te abençoando, você e toda a sua família. Né? Quero desejar a você um Feliz Natal, um próximo Ano Novo. E quero deixar aqui o meu abraço, né, para o meu amigo Lineu. Um abraço, Lineu, pelo seu aniversário. Que Deus possa te abençoar, continuar te abençoando, né, muito, né? Derramando bênçãos sobre você, sua família. Que esse ano de vida possa, né, multiplicar por muitos e muitos anos, com muita saúde. Um abraço, amigo. Acho que a irmã disse, entendeu? Para a gente encerrar já, porque o nosso tempo estourou aqui. No ano que vem a gente terá outras oportunidades para falar de governo do estado, de candidatura e outros assuntos aqui de interesse do nosso ouvinte. Muito obrigado. Eu que agradeço, Ailton, a você, ao Dionei, a todos aqui da Rádio Sucesso. Agradecer a todas as mensagens de felicitações que nós recebemos aí, não vou nominá-los, né, até pelo tempo mesmo, mas muito obrigado pelo carinho, né, pelo respeito que tem conosco. Aproveitar aqui e desejar um Feliz Natal para toda a comunidade de Araguá. Tivemos momentos muito bons aqui nesses últimos dias, e que essa mensagem ultrapasse a nossa fronteira e todos os que nos ouvem através da Rádio Sucesso possam receber esse nosso abraço, esse carinho e o respeito que nós temos não apenas pela cidade de Araguá, mas também por todos os cidadãos que fazem parte dessa nossa região. Parabéns aí a vocês, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que Deus possa continuar nos abençoando, dando graça e que a gente possa realmente conseguir muitas coisas positivas para a nossa cidade e para a nossa gente. Um abraço, fiquem todos com Deus. Agora já são 12 horas e 29 minutos. Vamos a um rápido intervalo.